E aí, preparados para um revisaço da legislação da EBSER? Essa revisão ela vai integrar a Lei 12.550, o Estatuto Social da EBSER e também o Regimento Interno. Então, o que é que nós temos? Nós temos que quem fica autorizado a criar a EBSER não é o Poder Legislativo, não é o Poder Executivo, não é o Poder Judiciário, mas justamente o Poder Executivo que está autorizado a criar a EBSER. Que tipo de empresa é a EBSER? A EBSER é uma empresa pública unipessoal e o seu estatuto social vai dizer que ela é de capital fechado, não é capital aberto. Muito cuidado. A personalidade jurídica da EBSER, isso sim é de direito privado. Então coloca na cabeça. Tipo de empresa é uma empresa pública, mas quanto à personalidade jurídica é de direito privado. De quem é o patrimônio da EBSER? O patrimônio é próprio. Importantíssimo, a EBSER está vinculada ao Ministério da Educação. Por mais que ela execute atividades na área da saúde, a vinculação não é ao Ministério da Saúde, mas sim ao MEC, Ministério da Educação. Outra informação importantíssima, o prazo de duração da EBSER ele é indeterminado. Determinado é o prazo em que ela estabelece contrato com os hospitais universitários federais, mas o prazo de duração da empresa pública EBSER ele é indeterminado, ou seja, não sabe quando vai acabar. Outras informações importantíssimas para a nossa prova. A sede e fórum da EBSER é onde? É em Brasília, Distrito Federal. Porém, a EBSER ela pode manter em outros estados, né? Em outras unidades da federação, os seus escritórios, representações, dependências e filiais. E aí, importantíssimo, a EBSER está autorizada a criar subsidiárias? Sim, para fazer justamente isso aqui, ó, para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. Nós temos mais que o próprio Estatuto Social da EBSER vai dizer que a composição da EBSER é pela administração central e também pelos hospitais universitários federais que vão ser geridos pela EBSER. Estabeleceu o contrato, a EBSER agora vai gerir estes hospitais, além de escritórios, representações, dependências, filiais, subsidiárias criadas pela empresa no país, ou seja, se liga muito bem com a própria Lei 12.550, uma vez que diz que ela está permite para a empresa, né, criar essas subsidiárias. E aí, ó, o regimento interno é que vai trazer a definição para a administração central, que é uma parte da composição da EBSER, e também para os próprios hospitais universitários federais, que também compõem a EBSER. E aí ele vai dizer que essa administração central ela possui fórum em Brasília, Distrito Federal, e a composição dessa administração central é por quem? Os órgãos sociais e estatutários, pela presidência, pela vice-presidência e diretorias, juntamente com as suas áreas vinculadas, cuja competência prioritária é o que? A gestão da rede EBSER. Então aqui nós vamos ter a diretoria executiva, o Conselho de Administração e outros órgãos sociais e estatutários. Então, tudo isso compõe a administração central da EBSER, que está onde, Sabino? Está lá em Brasília, Distrito Federal. Mas também, para somar nessa composição da EBSER, além da administração central, nós temos o quê? Nós temos os hospitais universitários federais, que também são denominados de filiais, se apoiando justamente na Lei 12.550, que diz que a EBSER é permitida criar esses escritórios e representações e também as próprias filiais. E aí esses hospitais, né, são os hospitais geridos pela rede EBSER, e importantíssimo isso aqui, ó, por meio de um contrato de gestão especial. E ele vai ser firmado por duas partes. A primeira parte é a Universidade Federal e a segunda parte é a própria rede EBSER.
Para que ela vai estabelecer esse contrato? Para prestação de serviços de ensino, pesquisa e de atenção à saúde, sendo este último, essa atuação na saúde, exclusivamente no âmbito do SUS. Sabino, a EBSER vai cobrar pelos serviços de saúde? Não, porque isso acontece exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, com o objetivo, de oferecer uma assistência humanizada, perfeito e de qualidade em média e alta complexidade, oferecer campos de práticas de excelência para a formação profissional, práticas de gestão hospitalar e de governança corporativa. Tanto que nós vamos ver aí um papel muito importante da EBSER, que é na formação de profissionais. Nós temos até agora o ENARE, para a formação dos residentes, nas áreas de residência médica, residência multiprofissional e também residência uniprofissional. Então, para fechar bonito a composição da EBSER, administração central, junto com quem? Com os hospitais universitários federais. Perfeito. E aí nós temos ainda com relação à Lei 12.550, que a finalidade da EBSER com relação à comunidade é o quê? É a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico. Então, essa é o objetivo social da EBSER com relação à comunidade. Presta serviços de assistência médico-hospitalar, serviços ambulatoriais, de apoio diagnóstico e também terapêutico. E aí a finalidade com relação às instituições públicas federais ou as próprias instituições congêneres são a prestação de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ensino-aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde pública. Lembrando que isso aqui é importantíssimo, o que é que deve ser observado nessa prestação desse serviço? A autonomia universitária. Precisa respeitar a autonomia das universidades federais. Então nós temos ainda aqui competências importantes da EBSER. Competência, assim, extremamente importante. Administrar as unidades hospitalares. Estabelece o contrato com o Hospital Federal Universitário, então agora ele vai administrar essa unidade. Ela também presta apoio às IFES. O que são as IFES? As instituições federais de ensino. Também competência importante da EBSER, apoiar a execução de planos de ensino e de pesquisa dessas instituições federais. Especialmente isso aqui, é na implementação das residências médica multiprofissional em área profissional da saúde. Também competência importante da EBSER, apoiar a geração de conhecimento em pesquisas. Mas é somente pesquisa básica? Não. Pesquisa básica, clínica e também pesquisas aplicadas. Muito cuidado na hora da prova. Lembrando que nessa atuação da EBSER é necessário implementar um sistema de gestão único que gere indicadores quantitativos e qualitativos, para saber se a EBSER está alcançando ou não a meta com relação àquele hospital universitário federal. Perfeito. E aí, se eu sou a Universidade Federal e eu tenho a EBSER como uma empresa pública que presta esses serviços, como é que eu vou fazer o contrato com a EBSER? É necessário, então, uma licitação para contratar a EBSER? Não. Essa licitação ela é dispensada, então não precisa licitar para contratar a EBSER. Mas a EBSER ela vai prestar os serviços relacionados às suas competências que nós acabamos de ver, mediante que instrumento? Mediante contrato. Lembrando que a EBSER ela vai estabelecer esse contrato com quem? Com instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Sabino, eu já sei o que são instituições federais, mas me lembra aí o que são instituições congêneres. Perfeito, são instituições públicas
que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde. Muito cuidado, apenas instituições públicas, não entram aqui instituições privadas. Instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área de saúde. Essas sim são as instituições congêneres. E esse contrato que é firmado com a EBSER, ele será divulgado? Sim, ele será amplamente divulgado por intermédio dos sites, ou dos sítios da EBSER e da entidade contratante na internet. Então, divulga sim o contrato que foi firmado. E aí, lembrando que a EBSER chegou depois, O hospital universitário ele já existia. Então, os servidores titulares de um cargo efetivo que já estavam em exercício nessa instituição federal ou em uma instituições congêneres, o que é que pode acontecer com eles? Eles podem ser cedidos. Deixa eu voltar aqui. Esses servidores, eles podem ser cedidos. Olha isso aqui. Eles podem ser cedidos à EBSER para quê? Para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas. Então, um enfermeiro que era já da instituição, ele vai ser cedido pela instituição para a EBSER para que ele continue prestando os seus serviços. Lembrando que isso é muito importante. Fica assegurado a esses servidores os direitos e as vantagens que ele já fazia jus no órgão ou entidade de origem. Então, o salário vai continuar o mesmo, os benefícios que ele possuía vão continuar o mesmo. Ele não vai perder só porque foi cedido para a EBSER. Importantíssimo isso aqui, o regime de pessoal permanente da EBSER, RJU, não, pessoal, é da Consolidação das Leis Trabalhistas. A EBSER, ela é puramente CLT. E como é que a EBSER, então, vai contratar o seu pessoal? A gente vai lá e deste currículo? Não. É por meio de um concurso público de provas ou de provas e títulos. Tanto que você está estudando para justamente fazer esta prova. E aí, importantíssimo isso aqui, O tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego ou do cargo, ela pode ser estabelecido como títulos. Tanto que no edital nós já vimos que para cada ano trabalhado, equivale a 1 ponto, chegando ao máximo de até 10 pontos. Então, quem tem aí 10 anos de trabalho, já vai aumentar bastante a sua pontuação nos títulos, Uma vez que a EBSER considera o tempo de serviço como um título. Perfeito. Então aí, os recursos da EBSER, que estão descritos tanto na Lei 12.550, deixa eu voltar aqui, estão descritos tanto na Lei 12.550, como também no próprio Estatuto Social da empresa. Quais são, então, esses recursos da EBSER? Dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União. E essas receitas aqui, prestação de serviços compreendidos em seu objeto, da alienação de bens e direitos, das aplicações financeiras que a EBSER realizar, de direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações, e também receitas decorrentes de acordos e convênios que ela realizar, tanto com entidades nacionais como também entidades internacionais. Também fazem parte dos recursos da EBSER as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas, tanto de direito público como de direito privado. E por último, são recursos da EBSER as rendas provenientes de outra fonte. E aí, pessoal, muito cuidado, isso aqui que está tanto na Lei 12.550 como também no Estatuto Social. O lucro líquido da EBSER, ele vai ser o quê? Reinvestido para atender o objeto social da empresa. Só que aqui há uma exceção muito importante. As parcelas decorrentes da reserva legal, da reserva para contingência, elas não podem ser reinvestidas. Apenas o lucro líquido da EBSER
é que será reinvestido. Perfeito. E aí, nós chegamos aqui na administração da EBSER, descrito tanto na Lei 2550 como também no regimento interno. A EBSER, então, ela é administrada por um conselho de administração, olha aqui, conselho de administração, que possui funções deliberativas e também por uma diretoria executiva. Então, quem é que administra a EBSER, Sabino? O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, mas também contará com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo. Aí vem o regimento interno e vai distribuir melhor esses órgãos que compõem a administração central da EBSER. Então, nós temos que a administração central da EBSER ela é formada pela Assembleia Geral e pelos seguintes órgãos estatutários. O que é que nós temos mesmo? Nós temos 3 conselhos, 2 comitês e uma diretoria. Quem são, Sabino? Aqui, 1. Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, o Comitê de Auditoria e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Então, perfeito. Então, vamos lembrar aqui aspectos importantes desses órgãos. O primeiro, a Assembleia Geral. O que é que pode cair a respeito desse órgão, Sabino? A reunião. A reunião da Assembleia Geral ela é ordinariamente uma vez por ano. Lembrando que é os 4 meses subsequentes após o encerramento do exercício social da empresa. Como é que é a composição, Sabino, dessa Assembleia Geral? Ela é composta pela União, mas a representação é pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Quem é que dirige os trabalhos da Assembleia Geral? O presidente do Conselho de Administração da EBSER, ou pelo seu substituto designado por ele, que escolherá também o secretário da Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral ela acontece anualmente, ordinariamente, 4 meses após o encerramento do exercício social anterior. Quem é que convoca a Assembleia Geral? O presidente do Conselho de Administração ou pelo substituto que esse venha a designar. Lembrando isso aqui, o presidente do Conselho de Administração não é o presidente da EBSER, é uma outra pessoa. A participação do presidente da EBSER, ele participa dessa Assembleia Geral? Sim, só que ele participa como convidado, ele não tem direito a voto. E sobre o que é que essa Assembleia Geral delibera? Ela delibera sobre a alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da EBSER ou quando não competir ao Conselho de Administração de suas controladas. Perfeito. Aqui é o nosso queridinho, O Conselho de Administração, que é um órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSER. Lembrando que, junto com a diretoria executiva, eles administram a rede EBSER. Como é que é a composição desse conselho? É composto por 9 membros que são eleitos pela própria Assembleia Geral. E quem são esses? São 3 indicados pelo Ministro de Estado da Educação, são 2 indicados pelo Ministro de Estado da Saúde, um desses membros é o presidente da EBSER, presidente da empresa, Um dos membros é o representante dos empregados, que é eleito por uma votação feita pelos próprios empregados, em que os empregados eles podem participar. Nós temos ainda um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino, que é a ANDIFES, Então nós temos esse membro aqui. E por último, um membro indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Então, nós temos 3, 2, 1. 3 é MEC, 2 Saúde e os outros apenas um. Presidente da empresa, representante dos empregados, um membro da ANDIFES e, por último,
nós temos esse membro indicado pelo ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E aí, a diretoria executiva. O que é que a diretoria executiva faz? A diretoria executiva é um órgão gestor central de administração e representação da EBSER. Como é que é a composição dessa diretoria executiva? Ela é composta pelo presidente, pelo vice-presidente e por até 6 diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração. E quanto ao prazo de gestão da diretoria executiva? 2 anos, permitidas no máximo 3 reconduções consecutivas. E quanto à reunião dessa diretoria executiva? Ela acontece com a presença da maioria dos seus membros, ordinariamente uma vez por semana. E aí, quem é que convoca essa reunião? A convocação é pelo presidente da EBSER ou pela maioria dos membros colegiados. E quanto à pauta da reunião e a respectiva documentação, elas são distribuídas com uma antecedência mínima de 4 dias, salvo em hipóteses que sejam justificadas e acatadas pelo colegiado. E quanto ao voto do presidente da EBSER, ele terá o voto de desempate. Da EBSER não, o presidente da diretoria executiva. Ele terá o voto de desempate. Ele tem o seu voto pessoal, mas se tiver nas deliberações necessidade de desempate, esse voto ele também é do presidente. Perfeito. E aí nós temos o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é um órgão permanente de fiscalização da EBSER. Como é que é a composição desse órgão? É composto por 3 membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pela Assembleia Geral. E aqui nós temos desses 3 membros, um indicado pelo Ministro de Estado da Educação, um indicado pelo Ministro de Estado da Saúde e o outro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda. Então, são aí os 3 membros. Quanto ao prazo de gestão do Conselho Fiscal, ele é de 2 anos, permitidas no máximo 2 reconduções consecutivas. Importantíssimo isso aqui, porque tanto a diretoria executiva como o Conselho de Administração, as reconduções máximas elas são 3 reconduções consecutivas, mas o Conselho Fiscal, o cara só pode ser reconduzido no máximo 2 vezes. Então, muita atenção para não cair numa pegadinha na hora da prova. Quanto à reunião, ela acontece ordinariamente uma vez por mês. E quem é que convoca essa reunião? O presidente ou a maioria dos membros do colegiado. Quanto à pauta da reunião e a respectiva documentação, essa antecedência mínima é de 5 dias úteis, salvo em hipóteses justificadas e acatadas pelo próprio colegiado. A EBSER também possui um conselho consultivo, e esse conselho consultivo ele tem finalidades, é claro, de consulta, controle social e apoio à diretoria executiva e ao conselho de administração. Como é que é a composição desse conselho consultivo? O presidente da EBSER, que o preside, e todos os ex-presidentes efetivos. Esses membros que compõem o Conselho Consultivo, eles são remunerados? Não. Por quê? Essa atividade que eles exercem no Conselho Consultivo será considerada uma atividade de relevante interesse público, de caráter voluntário e não remunerado. Quanto à reunião do Conselho Consultivo, ela acontece ordinariamente pelo menos uma vez por ano. E quanto à convocação, pelo presidente da EBSER, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração. E aí nós temos também o Comitê de Auditoria. E a função desse Comitê de Auditoria é de monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente. Por quem é composto esse comitê? Como é que é a composição?
São membros eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração e pode ser integrado por 3 membros. Quanto ao prazo de gestão, será de 3 anos. Então, esse prazo aqui é diferente dos outros órgãos, que é no máximo de 2 anos. Mas quanto ao prazo dos membros do Comitê de Auditoria, são de 3 anos. Só que esse prazo não é coincidente para cada membro e permite apenas uma única reeleição. Quanto à reunião, pelo menos 2 reuniões mensais. Então é o único órgão aí que vai ter mais de uma reunião por mês, né? Quanto à convocação, é convocado pelo presidente da EBSER ou pela maioria dos membros do colegiado. Lembrando que o cargo de membro do comitê de auditoria ele é pessoal, ou seja, ele não admite um substituto temporário. E aí, a EBSER ela terá a auditoria interna, as áreas de conformidade, auditoria interna, área de conformidade, controle interno e gerenciamento de riscos e também a ouvidoria geral, sendo que a auditoria interna ela deverá ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do próprio Comitê de Auditoria. E aí, informação importantíssima. A ouvidoria geral ela está vinculada também ao Conselho de Administração, ao qual deverá se reportar diretamente. E aí, para a gente finalizar essa rápida revisão, só para a gente focar nos conteúdos que podem ser cobrados na prova, quem é que faz parte do quadro de pessoal da EBSER? Os empregados públicos efetivos, admitidos sob o regime seletista, mediante prévia aprovação em um concurso público de provas ou de provas e títulos. Também faz parte do quadro de pessoal da EBSER os ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a administração pública. Também faz parte do quadro de pessoal da EBSER os servidores civis e militares e os empregados públicos que forem cedidos para a EBSER. E muita atenção nisso aqui, os empregados temporários, eles não fazem parte do quadro de pessoal da EBSER. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa rápida revisão e também da nossa última aula dessa jornada até a sua aprovação no concurso. Desejo muita sorte para vocês, redobrem a atenção ao ler as questões, leiam as questões pausadamente, entendam o comando do que a questão está pedindo e seja assertivo, confie no que você estudou, mantenha calma, que com certeza você vai acertar essas questões de legislação da EBSER. Muito sucesso e boa prova para todos vocês. E muito obrigado por ter me acompanhado aqui durante esse período em que eu divulguei essas aulas, por ter comentado, por ter curtido, por ter compartilhado com outras pessoas. Muito sucesso para vocês e que Deus abençoe a todos. Até a próxima!